Olá, amigos do Critica Brasil, Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Eu estou um pouco preocupado e também receioso com relação ao Vaza Jato, as denúncias do Intercept Brasil. Existe uma trama acontecendo nos canais de direita, nos canais que são favoráveis a Sérgio Moro e que dão guarida a Sérgio Moro e que são apoiadores de Jair Bolsonaro. Esses canais, eles estão pregando o total desrespeito à Constituição e ao Código Penal, dizendo o seguinte: toda a denúncia feita pelo Intercept através do Greenwald não surtirá nenhum efeito prático com relação a uma possível punição, desligamento de Sérgio Moro. Inclusive, eles dizem que não afetará de forma nenhuma a nomeação de Sérgio Moro como ministro do Supremo Tribunal Federal. Esta conversa vem correndo aí a internet e o YouTube, através dos canais que estão vinculados a Jair Bolsonaro, ao PSL e à direita que tem lá os seus apoiadores. Não se enganem e não criem falsas expectativas com relação a nada. Nós temos que deixar o tempo passar, firmarmos na nossa opinião, firmarmos na nossa divulgação dos fatos, para que nós possamos pressionar que a justiça seja feita. Não basta as denúncias, precisa ter o receptor com moral suficiente para aplicar a legislação do país, a Constituição e os direitos do Código Penal e também as regras do magistério. Isso precisa ficar bem esclarecido e muito bem focado. Não deem ouvido aos canais de direita que estão em plena campanha pró-Sérgio Moro. Estão, sim, trazendo pessoas da área jurídica que afirmam que isso não mudará nada a situação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque já correu em 3 instâncias e não há como retornar. Porém, eu já observei, já ouvi pessoas também da área jurídica que dizem que tudo tem que começar através de um processo na primeira instância, aonde se originou toda a história envolvendo a Lava Jato. Ou seja, na primeira instância de Curitiba. Então, é um caso jurídico, não somos juristas, mas temos que confiar na justiça brasileira. É o grande momento que o Brasil tem de retomar a sua credibilidade no cenário internacional. Porém, nós temos forças contrárias, como a Rede Globo, como os canais de direita, que estão aí pregando a sua palavra e incutindo na cabeça das pessoas
o total desrespeito à Constituição. Hoje, Sérgio Moro foi condecorado em uma reunião condecorado por Jair Bolsonaro, né, em uma reunião de militares em Brasília. Então veja bem, o negócio é muito mais complexo do que se imagina. Nós precisamos agora saber se esta corte, se esses três poderes hoje constituídos no Brasil, eles são confiáveis, se eles são aquilo que deveriam ser. Nós vamos ter um embate muito grande, jurídico, porém político. A partir do momento que se politizou a justiça no Brasil, esse embate vai ser grande. Então, nós temos que ter muito cuidado em fazer afirmações, ou seja, cantar vitória antes do tempo. Prestem bem atenção, os canais de direita estão fazendo o trabalho deles. O trabalho deles é desmoralizar a Vaza Jato, as denúncias que foram apresentadas pelo jornalista do Intercept. Então vejam bem, temos que trabalhar sim, continuar focados sim, continuar divulgando as verdades sim, e temos que cobrar que a justiça, o poder judiciário, seja coerente e haja dentro do que manda a Constituição e o Código de Processo Penal e também o Código da Magistratura. Se tudo isso não for respeitado, talvez nós soframos uma derrota. Porque a união da direita, ela é poderosa, pois ela é financiada. E o alvo, os Estados Unidos, tem como alvo o jornalista Glenn Greenwald. Não sei se é esse mesmo nome, porque são tantas coisas que a gente... né? Mas os Estados Unidos querem entrar nessa jogada, porque o grande alvo de Glenn não é o Brasil. O grande alvo de Glenn também está focado na CIA. E o grande alvo da CIA não é o Brasil, é Glenn, em função daquela outra história lá dos americanos, lá dos Estados Unidos, que Glenn foi até condecorado com o título lá de jornalista de fama internacional. Então vamos ficar atento, prestar atenção, porque a direita está, sim, trabalhando de forma veemente, patrocinada, trazendo pessoas de direita para fazer a campanha pró-Moro. E se eles levarem vantagem, e se o Supremo Tribunal Federal, a Justiça Brasileira, não entender que chegou a hora de higienizarmos o Brasil, tudo isso vai acabar numa bela pizza, com reforma da Previdência, com a manutenção de Sérgio Moro, com a manutenção de Deltan Dallagnol, e tudo não vai mudar. Então nós temos que prestar atenção, muita atenção, e melhorarmos a qualidade do nosso trabalho informativo. Tá certo? E cobrarmos que a Constituição e os códigos penais sejam cumpridos à risca. Eles estão desqualificando o crime cometido por Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, tendo nas suas costas os patrocinadores de Jair Bolsonaro. Prestem bem atenção, porque a coisa não está para brincadeira.
e vamos aguardar as novidades que estão por vir. Tá certo? Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Tchau, pessoal.